Bom dia! Hoje iremos aprofundar nosso conhecimento sobre a China e a Índia. Começando por 1949, onde houve a implementação do regime socialista na China. Entre as principais medidas que foram estabelecidas por essa revolução foram a instalação de um partido único no país, que no caso foi o Partido Comunista, a planificação da economia, que foi centralizada pelo Estado, a estatização dos meios de produção, a reforma agrária e a coletivização das terras. No começo, o governo chinês investia no desenvolvimento da atividade industrial, sobretudo por meio da criação das indústrias mais pesadas, como era uma forma de acelerar o crescimento econômico do país. Mas ainda na década de 1950, os dirigentes do Partido Comunista, eles reavaliaram esses planos econômicos e passaram a, daí para frente, priorizar o desenvolvimento da agricultura e a modernização do campo, investindo na construção de indústrias de tratores, máquinas, implementos agrícolas, fertilizantes, adubos, entre outros produtos. Uma coisa que ajudou muito a China foi a questão da cooperação técnica e financeira que a União Soviética, que também era socialista, ofereceu a ela, o que acabou por acelerar seu ritmo de crescimento econômico absurdamente. Mas tudo isso acabou no ano de 1960, que foi quando o país acabou por romper suas relações com os soviéticos, entrando em uma situação como se fosse uma espécie de isolamento, na qual buscou encontrar suas próprias formas de se desenvolver. E a partir de então, sua economia sofreu certa estagnação, que só foi superada 20 anos depois, no ano de 1980, quando o país passou a adotar um conjunto de medidas de liberação da economia. E quanto a esse peso demográfico da China, isso é algo que preocupa muito o seu próprio governo, fazendo com que ele chegasse ao ponto de criar uma lei chamada Lei do Filho Único, que fariam com que as pessoas que tivessem mais de um filho teriam que pagar multas, poderiam até perder o emprego, entre várias outras coisas. O campo e o desafio alimentar na China. A China tem uma grande população, mas somente 13% das suas terras pode ser usada para agricultura, por conta de ter muitos desertos e montanhas, e isso torna difícil alimentar a todos. As terras são do governo, mas são cedidas para os agricultores e ainda eles são ajudados em quantias para desenvolver as atividades. ZES, Zonas Econômicas Especiais, juntamente com as cidades portuárias, que são cidades abertas ao capital externo, constituem uma área de comércio livre e isentos de impostos. Isso atrai investimentos externos, como os países norte-americanos e o Japão. Mas com o crescimento econômico muito rápido da China, surgiu muitos problemas ambientais. Isso ocasionou muita poluição e exaustão de minerais e das florestas. Hoje, a China é a campeã em índices de poluição. Isso ocorreu por falta de medidas para controlar o ambiente e para não poluir tanto. China, a mais nova potência mundial do século XXI. A China tem tudo para se tornar a grande potência do século XXI. A China tem um governo eficiente e planejamento de longo prazo, o que se traduz em crescimento econômico e a inovação tecnológica. A China vem aumentando sua influência nas decisões políticas e econômicas, ocupando uma das 5 cadeiras permanentes do Conselho de Segurança da ONU e compondo ao grupo denominado BRICS. China, potência do BRICS. De acordo com os órgãos internacionais, a China e a Índia são os países de maior potência como mercado consumidor. A China enfrenta problemas internos que podem interferir no seu desenvolvimento econômico, como a agressão ao meio ambiente, além de ser administrada por um sistema de governo autoritário. A Índia possui um grande território com 3,3 milhões de quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior país da Ásia e, com uma população de 1,3 bilhão de habitantes, o segundo país mais populoso do mundo, se tornando um verdadeiro mosaico etnolinguístico, que abriga 18 línguas regionais e 1.600 dialetos, além de ter uma grande influência da religião, com 72,3% da população sendo hinduísta e 14,6% muçulmanos. A Índia é dividida em várias caixas que explicam o papel de cada indivíduo em sua sociedade e controla rigidamente os setores mais estratégicos da economia, como as empresas energéticas, siderúrgicas, metalúrgicas e etc. E graças a essa incentivada expansão do setor privado, forma grandes corporações
que muitas delas geram multinacionais e um número imenso de pequenas empresas. Os desafios populacionais da Índia. A demanda crescente de alimentos, moradias, escolas e hospitais, por causa da população aumentar muito por ano, leva a consequências como carência alimentar e condições precárias de vida. Os novos rumos da economia da Índia. Com escassez de capital para novos investimentos, a Índia pediu empréstimo e com isso fez um comércio mais globalizado. A instabilidade militar no sul da Ásia, por conta de uma disputa por um território chamado Caxemira, e que pode ameaçar a segurança mundial, pois eles possuem armas nucleares e até bombas atômicas.